Ele acordava às 4 da manhã, cheiro forte, mãos calejadas, um trabalho que a maioria desvia o olhar. Mas o que ninguém imaginava é que aquele lixeiro estava construindo algo que mudaria não apenas a vida dele, mas de milhares de pessoas. E olha, se você acha que conhece essa história, eu te garanto, você não faz ideia de onde isso vai chegar. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu no minuto 7h32 dessa jornada vai virar sua cabeça do avesso. Hoje eu vou te contar a história real de José Carlos, o lixeiro que provou que o seu ponto de partida não determina o seu destino. José Carlos tinha 28 anos quando essa história começa. Morava na periferia de uma cidade do interior de Minas Gerais, numa casa de 2 cômodos com a esposa e 2 filhos pequenos. Todos os dias, ele saía de casa quando a cidade ainda dormia. O caminhão de lixo passava exatamente às 5h15 da manhã. E olha, eu preciso ser honesto com você. A vida de José não era fácil. Não era bonita, não era instagramável. Era dura, era real. Era aquela realidade que a gente vê, mas prefere não olhar de perto. Mas José tinha algo que dinheiro nenhum compra. Ele tinha atenção. Enquanto a maioria das pessoas faz seu trabalho no piloto automático, José observava. Ele reparava em cada detalhe das ruas por onde passava. E foi numa dessas manhãs, recolhendo o lixo de um bairro nobre, que ele notou algo estranho. Livros. Dezenas de livros jogados fora, alguns quase novos. Enciclopédias, romances, livros didáticos, livros técnicos. Ali, naquele momento, entre sacolas de lixo e papelão, José teve uma percepção que mudaria tudo. Se tem gente jogando conhecimento fora, é porque tem gente precisando dele em outro lugar. Parece simples, né? Mas pensa comigo. Quantas oportunidades a gente deixa passar porque está ocupado demais vendo o que está errado, em vez de enxergar o que pode ser transformado? José começou a separar os livros. No começo, levava alguns para casa. Seus filhos, que estudavam em escola pública, nunca tinham tido um livro novo. Agora tinham uma pequena biblioteca crescendo no canto da sala. Mas aí, meu amigo, minha amiga, é que a mágica começou a acontecer. José percebeu que não era só a família dele que precisava daqueles livros. Era a comunidade inteira. Era a escola do bairro onde faltavam recursos. Eram as crianças que, assim como seus filhos, nunca tinham segurado um livro de qualidade nas mãos. E foi aí que ele tomou uma decisão. Uma decisão que todo mundo ao redor dele achou loucura. Você sabe aquele momento em que você compartilha seu sonho e as pessoas te olham com pena? Então, foi exatamente isso que aconteceu. José decidiu que ia criar uma biblioteca comunitária, no bairro dele, com livros do lixo. Os colegas de trabalho riam. Zé, você tá ficando doido com esse sol quente, né? A família ficou preocupada. A esposa, embora o apoiasse, tinha medo. Amor, a gente mal tem espaço para nós, como vamos guardar centenas de livros? Mas José não desistiu. E aqui vai a primeira lição que eu quero que você grave. As pessoas vão duvidar de você. Sempre. Especialmente quando você está começando de baixo. Mas a dúvida dos outros não pode ser maior que a sua certeza. José começou a guardar os livros numa garagem abandonada que o dono do terreno deixou ele usar. Fim de semana, limpando e organizando livros. Tempo livre, separando por categoria. Noite após o trabalho, consertando capas rasgadas com fita adesiva. E olha, se você está gostando dessa história e sentindo aquela vontade de fazer algo diferente na sua vida também, me ajuda aqui. Deixa seu like neste vídeo e se inscreve no canal, porque todo dia eu trago histórias reais de gente como a gente, que decidiu que dava para ser diferente. Beleza? Agora volta aqui comigo que a história vai ficar ainda melhor. 6 meses depois, José tinha reunido mais de 3.000 livros. 3.000! Você consegue imaginar? Um lixeiro trabalhando sozinho, resgatando conhecimento do lixo. A notícia começou a se espalhar pelo bairro. Crianças começaram a aparecer, mães pedindo livros para ajudar os filhos nos estudos, jovens querendo estudar para concursos, mas sem dinheiro para comprar material. José abriu as portas da biblioteca do Zé. Era assim que todo mundo chamava. Sem burocracia, sem regras complicadas. A regra era uma só: pegar emprestado e devolver para outro poder ler. Mas aí, meu amigo, minha amiga, é que a mágica começou a acontecer. A garagem onde funcionava a biblioteca foi vendida. O novo dono queria o espaço para outro fim. José tinha 30 dias para tirar tudo de lá. 3.000 livros.
organizados com tanto carinho, com tanto suor. E agora? Para onde ir? Ele poderia ter desistido, sério. Ninguém ia julgar. Ele já tinha feito mais do que qualquer um esperava. Mas José não era qualquer um. Ele teve uma ideia ousada. Foi até a rádio comunitária do bairro e pediu 5 minutos no ar. E sabe o que ele falou? Ele contou a história dele, sem vergonha, sem esconder que era lixeiro, sem maquiar a realidade. Eu sou José Carlos, trabalho no caminhão de lixo há 8 anos. E nesses últimos meses, eu resgatei 3.000 livros que iam para o lixo e criei uma biblioteca para a nossa comunidade. Agora eu preciso de um novo espaço. Se alguém puder ajudar, eu agradeço. Mas se ninguém puder, eu quero que vocês saibam, valeu a pena. Ver as crianças daqui com um livro na mão, isso não tem preço. O que aconteceu depois ninguém esperava. No dia seguinte, 15 pessoas apareceram oferecendo ajuda. Uma igreja ofereceu um salão, um marceneiro se ofereceu para fazer estantes de graça. Estudantes universitários se voluntariaram para organizar os livros. Uma dona de papelaria doou materiais. Em 2 semanas, a biblioteca do Zé estava funcionando de novo. Maior, mais organizada e com muito mais gente envolvida. Sabe qual foi o segredo? José não tentou fazer tudo sozinho. Ele teve a coragem de pedir ajuda, de mostrar vulnerabilidade e descobriu que existem pessoas boas esperando uma oportunidade para fazer o bem. 3 anos se passaram desde aquele dia na rádio. E eu preciso te contar o que aconteceu, porque é de arrepiar. A biblioteca do Zé não era mais apenas uma biblioteca. Tinha virado um centro comunitário. Voluntários davam aulas de reforço gratuitas, rodas de leitura aconteciam todo sábado. Jovens do bairro começaram a passar em vestibulares. Crianças melhoraram as notas na escola. Uma cidade estava mudando. E tudo começou com um homem que decidiu que livros não eram lixo, que conhecimento não era lixo, que gente não era lixo. Cara, se essa história tá tocando você como tá tocando a mim agora enquanto eu conto, deixa eu te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se agora, porque a gente precisa espalhar mais histórias assim, histórias reais, de gente real, que provam que dá pra fazer diferente. E deixa aquele like também para este vídeo chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Combinado? Agora vem comigo pro final dessa história. Hoje, José Carlos tem 45 anos. A biblioteca do Zé já distribuiu mais de 50.000 livros ao longo dos anos. Já tem unidades em outros 3 bairros da cidade e recebe doações do país inteiro. Mas sabe qual é a parte que mais me emociona? José continua sendo lixeiro. Ele diz que esse trabalho ensinou ele a enxergar valor onde os outros veem descarte e que essa é a lição mais importante da vida dele. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas e eu quero que você seja sincero comigo. Quantas vezes você já achou que a sua situação era impossível? Quantas vezes você olhou para onde você está e pensou, não dá, é difícil demais, eu não tenho as condições. José não tinha dinheiro, não tinha estudo formal, não tinha conexões, não tinha rede social com milhões de seguidores. Ele tinha mãos calejadas, um caminhão de lixo e uma escolha. A escolha de ver diferente, de agir diferente, de acreditar diferente. E olha, eu não estou te vendendo ilusão. Não foi fácil para José. Teve dia que ele quis desistir, teve noite que ele dormiu preocupado, teve momento que ele se sentiu pequeno demais por tamanho do problema. Mas ele continuou. Um dia de cada vez, um livro de cada vez, uma criança de cada vez. Então a pergunta que fica é: e você? Qual é o seu lixo que na verdade é tesouro? Qual é aquela ideia que você tem engavetada porque acha que não é boa o suficiente? Qual é aquele projeto que você não começa porque está esperando as condições perfeitas? José me ensinou 3 lições que eu quero deixar com você. Primeira, o seu valor não está no seu cargo, está na sua capacidade de fazer diferença aonde você está. Segunda, começar pequeno não é começar errado, é começar, e começar é 90% do caminho. Terceira, você não precisa salvar o mundo inteiro, mas pode salvar o mundo de alguém, e isso já muda tudo. Hoje, em algum lugar do Brasil, tem uma criança lendo um livro que foi resgatado do lixo por José Carlos. Essa criança não sabe, mas aquele livro pode mudar a trajetória dela, pode abrir uma porta, pode plantar um sonho, pode ser o início de uma transformação. E sabe de uma coisa? A história de José prova algo que eu acredito de verdade. Não importa onde você está agora, não importa o que você faz, não importa quantas pessoas duvidaram de você. Importa o que você decide fazer com o que você tem nas mãos, no coração, na coragem.
Então vai. Pega aquela ideia, tira do lixo mental onde você jogou ela, limpa, organiza e coloca no mundo. Porque se um lixeiro pode mudar uma cidade, imagina o que você pode fazer. Essa foi a história do José Carlos, mas pode ser a sua história também. Deixa aqui nos comentários qual é o seu projeto que você vai tirar do lixo e colocar no mundo. Eu vou ler todos, prometo. E se esse vídeo te tocou, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso hoje. Às vezes uma história é tudo que alguém precisa para recomeçar. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, você é muito maior do que as circunstâncias ao seu redor. Um abraço e até a próxima!